dia, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Carlos, só faltou o bonezinho do Legendários. A roupa já tá, a camiseta já tá, né? O boné e o que? A calça? Só faltou, veio de legendário, meio legendário, né? Só meio só. Amém. Queria convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em Atos do Espírito, né? Atos dos Apóstolos 4, vamos ler do 32 ao 37, tá? Antes de lermos, vamos orar, esperar os irmãos abrir a palavra de Deus. Atos 4, 32. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que revela, ó Deus, o nosso coração, a Tua palavra, a vontade do Pai. Tu és aquele que nos convence, ó Deus, da Tua justiça, da verdade desse mundo. Deus, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã e peço que Teu Espírito Santo possa usar a minha vida como um vaso, como um instrumento nas Tuas mãos, e que a Tua palavra possa ser uma semente que possa cair nos corações da Tua igreja e que possa gerar frutos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, eu oro nessa manhã, amém e amém, glória a Deus. Atos capítulo 4 vai relatar sobre uma igreja primitiva que nós vamos ler. Antes de ler, eu quero falar para vocês, imagine uma comunidade onde não há necessitados. Imagine uma comunidade onde o amor é tão profundo que leva o compartilhamento radical. É o contexto de Atos capítulo 4. Imagine uma comunidade, imagine uma cidade onde não havia necessidade. Imagine lá no seu bairro, onde você mora agora. Imagina nesse bairro onde você mora ali, as 3, 4 ruas ali, ou em volta ali do seu bairro, onde não havia nenhuma necessidade. Todos eram supridos pelas suas necessidades. O amor ao próximo era tão profundo que eles compartilhavam, que você compartilhava o seu bem com aquele que não tinha, de acordo com a necessidade do irmão. Então, Atos capítulo 4, nós vamos ler, vai falar sobre isso. Atos capítulo 4, versículo 32 diz assim: E a multidão dos que criam era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia que algo do que ele possuía fosse seu, mas tinha todas as coisas em comum. Todas as coisas em comum. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E havia uma abundante graça sobre todos eles. E não havia nenhum necessitados entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-a, trazia os valores das coisas que foram vendidas, e depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuíam-se cada homem segundo a sua necessidade. E José, a quem havia sido apelidado de Barnabé, que é sendo traduzido como filho da consolação, levita do país de Chipre, possuindo terra, vendeu-a e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Amém? O tema dessa mensagem é o Evangelho generoso. Eu quero que você repita: o Evangelho, ele é generoso. Mais uma vez, o Evangelho, ele é generoso. Então esse é o tema da mensagem de hoje. Atos capítulo 4, como nós falamos, ela vai começar com uma grande multidão dos que criam na pregação de Pedro.
Pedro ele prega sobre o Evangelho, Atos capítulo 1, 2, vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Uma multidão começou a crer na pregação, nos milagres do que estava acontecendo naquela comunidade em Jerusalém. E esse povo começa a chegar a Jerusalém, vindo de fora, ouvindo dos milagres, ouvindo da cura, ouvindo o que o Senhor estava fazendo no meio daquele povo. Então esse é o contexto também de Atos, capítulo 4. Então Lucas ele vai relatar sobre uma igreja primitiva, pessoas que vieram de Jerusalém porque creram no Evangelho. Capítulo 32, eu quero linkar aqui cinco princípios ou 5 características de uma igreja generosa. 5 características que nós devemos ter, porque nós somos uma igreja que fomos lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e o Espírito Santo está sobre nós. Amém? Partindo desse princípio que nós temos o Espírito Santo, que é Ele que governa as nossas vidas, é Ele que conduz os nossos passos. Então no versículo 32, a sua identidade dessas pessoas eram pessoas que criam no Evangelho. Pessoas que crêem no poder de Deus, pessoas que se identificam com a fé, o mesmo Deus, o mesmo propósito. No versículo 32 que nós lemos em Atos, vai falar que uma multidão dos que creram era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. Uma comunidade, uma igreja, como essa igreja primitiva, elas tinham algo em comum. O que era comum entre eles? Que todos tivessem, que não passasse necessidade. Uma igreja que tem essa identidade, de pessoas que crêem na pregação, de pessoas que crêem no único Deus, de pessoas que servem um Deus vivo, de pessoas que se reúnem na igreja para buscar o Senhor, tem que ter essa identidade, de ter uma identidade de ser generoso. John Stott ele diz assim, que a plenitude do Espírito se evidencia tanto nos atos como nas palavras, tanto no serviço, no testemunho, no amor e na proclamação do Evangelho. Uma igreja que se reúne para buscar o Senhor, uma igreja que entende que ela tem uma identidade, que você crê no Evangelho, esses atos têm que nos acompanhar. Os atos da palavra, devemos em nossas bocas, em minha boca, na boca da igreja, ter palavras de bênçãos, palavras que professam um Deus poderoso, palavras que professam um Deus criador, palavras que vai ir de encontro ao mundo, dizendo, eu creio num Senhor, eu creio num Deus que é poderoso para fazer maravilhas, para suprir a necessidade de um povo que se reúne. Então John Stott ele vai dizer que temos que ter atos de palavras, serviço, testemunho, amor e proclamação. Serviço, uma igreja ela tem que ter essa característica. Uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja que dá testemunho, uma igreja que ama a sua família, uma igreja que proclama ao mundo o Evangelho. Essa é uma característica de uma igreja que ama a sua família. Uma igreja, pessoas que dedicam o seu tempo para a sua família. Homens que se colocam à frente da sua esposa. Homens que carregam um fardo que é dele, de sustentar a sua casa, de prover para a sua esposa. Essa é uma característica de um serviço, de um testemunho.
devemos testemunhar da grandeza de Deus. Você já testemunhou essa semana do que o Deus fez na sua vida? Essa semana que está acabando, qual foi o testemunho que você deu do que o Senhor fez na sua vida? Eu tenho um testemunho. Eu acabei de se mudar para a minha casa que construímos. Amém? Amém? Minha casa está um caos. Minha casa está igual o Gênesis, um caos. Bagunça, caixa e caixas e caixas e caixas. Mas é uma bênção, porque o Senhor me concedeu essa bênção. O Senhor me deu uma casa própria para morar. O Senhor me deu recursos para pagar. Então tudo é para a glória de Deus. Então esse é meu testemunho hoje. Eu morava de aluguel, pois agora eu tenho uma casa que o Senhor me deu. Eu não sei se você já tem a sua casa, mas creia no poder de Deus, que Ele pode também te conceder um lugar para morar. Amém? Glória a Deus. Então assim, qual é o testemunho que você tem dado? Qual é o serviço que nós temos feito? Qual é o serviço que você tem prestado para a sua comunidade? As suas mãos, os dons que você tem, que o Senhor te deu, Ele tem que tocar a comunidade também. Lá fora, principalmente, para os perdidos, mas para a comunidade, onde você se reúne, a evidência do Espírito Santo que está sobre você, sobre mim, tem que tocar a comunidade. A evidência que você tem o Espírito Santo, você tem que gerar esses atos. Os atos que está escrito, que nós lemos, atos, palavras, serviço, testemunho, amor pela família e proclamação do Evangelho. Então o Evangelho generoso, ele vai trazer essas evidências. O Evangelho generoso, ele vai trazer as evidências dos atos, das palavras, do serviço, testemunho, do amor pela família. Essa é a nossa identidade, é uma identidade que nós temos, de compartilhar a mensagem, de compartilhar o que nós temos, de compartilhar aquilo que o Senhor nos deu. Como o pastor Carlos disse aqui no começo, nós somos mordomos do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor, do Deus Criador, aquele que criou todas as coisas. Então aquilo que nós temos, aquilo que você tem, e aqui eu não falo só de recurso financeiro, aqui o texto vai falar de recurso financeiro também, mas o seu dom, o seu talento, com quem que você está compartilhando, com quem que eu estou compartilhando, o amor, a dedicação. Então essa é uma identidade de uma igreja primitiva. Quero que vocês abram em João 13, 34, 35. João 13, 34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos também vos amais uns aos outros. Versículo 35, por que devemos amar uns aos outros? Por que devemos expressar tudo isso? Qual é a finalidade disso? Versículo 35, nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O mundo vai identificar uma igreja que recebeu o Evangelho, o mundo vai identificar uma igreja que expressa o amor, quando você ama uns aos outros. Quando o irmão lá fora, uma pessoa lá fora, olha para você, o que ele está identificando em você? Qual Senhor ele está vendo através da sua vida, através da minha vida? Porque o texto ele vai falar, nisso todos os homens conhecerão que sois meus discípulos.
Discípulos de Deus, discípulos do Senhor, têm que expressar essa evidência, o amor. Amém? Glória a Deus. Então esse é o evangelho generoso, que expressa o amor, que tem essa identidade. Versículo 33 vai falar de outra característica. Versículo 33: e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia uma abundante graça sobre todos eles. Então uma segunda característica que nós podemos enxergar aqui, que é dar testemunho da grandeza de Cristo, com poder e graça. A nossa fé, ela deve ser evidenciada, junto com o poder e a graça, dar testemunho do poder de Cristo. Esse poder de Cristo só vem sobre um povo que tem o Espírito Santo e que ora. Porque no versículo 31, nós vamos ler que tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Então, para nós, para uma igreja ter essa característica de testemunhar Cristo, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Uma igreja para testemunhar da grandeza, você para testemunhar na sua casa, a família, para vocês testemunhar da sua família, os seus filhos, eles têm que estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque sem Ele, sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. Então, Espírito e oração. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que a pregação é a lógica, pregação é a teologia em fogo. A pregação é lógica, é teologia em fogo. Então a nossa pregação, a nossa fala, ela tem que conter fogo. Ela tem que conter teologia. E conhecereis a verdade, conhecereis Cristo, que é a verdade. E aí nós temos esse poder para libertar aqueles que estão presos em sentimentos, libertar vidas que estão amarguradas, libertar vidas que estão presas emocionalmente, vidas que não têm talvez um destino. Nós que temos a teologia, o Espírito Santo, que é o fogo, podemos trazer essa libertação. Então essa é uma característica de uma igreja. Essa é uma segunda característica que nós lemos, que testemunha de Cristo e do poder com graça. 1 Coríntios 2,4 vai falar isso. Vamos abrir lá. Primeira Coríntios 2, versículo 4. O meu discurso, a minha pregação não estava em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito Santo e do poder. Então as nossas palavras, a minha palavra, as suas palavras, tem que ter demonstração de poder, pelo Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, pode colocar? Porque o nosso evangelho não foi a nós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós.
por vossa causa. Devemos ter palavras de poder, palavras que consistem em poder, em transformação. Essa é uma segunda característica dessa igreja. Ela demonstrava isso através dos seus atos. Através dos seus atos, ela demonstrou, porque havia entre eles. Deixa eu achar aqui que pulou. Aqui. Se quiser baixar um pouquinho o retorno, porque eu falo bem próximo do microfone, tá? Versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho. Assim está melhor. Devemos testemunhar. Devemos trazer uma mensagem que Deus, Ele supre. Carregamos uma mensagem, carregamos a boas novas, que Cristo ressuscitou, e é nele que conseguimos fazer e exercer tudo isso. Então nós precisamos falar sobre a ressurreição. E qual o testemunho que estamos carregando? Qual é o testemunho que nós carregamos? Qual é o testemunho que a igreja carrega? O testemunho de que Cristo ressuscitou, está vivo, e por Ele conseguimos exercer, conseguimos fazer isso. É pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto, terceira característica é um coração generoso. Um coração generoso. Versículo 34, e não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores das coisas que foram vendidas. Uma igreja, ela tem que conter uma característica de ter um coração generoso. Um coração desprendido das coisas desse mundo. Uma igreja generosa para com os seus. Eles vendiam as suas propriedades e repartiam, davam aos pés, colocavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos davam de acordo com a necessidade que havia. Era algo que tinha um padrão. Era algo que era certo, não era algo bagunçado. Chegava, está aqui, vendi meu terreno, toma aqui. Ele pegava, dá 100, dá 200, dá 1000 aqui. Não. De acordo com a necessidade. Qual é a necessidade que estamos vendo? Qual é a necessidade que conseguimos enxergar, que está ao nosso redor? Devemos olhar, devemos ter esse olhar para os necessitados que está no meio da igreja. Necessitados que precisam de amparo. Então essa é uma característica de uma igreja generosa, que tem um coração, que tem um espírito, que tem algo em comum. O que temos em comum? O que nós temos em comum? O que nós precisamos ter em comum é um Espírito Santo, é um Senhor, e através desse Espírito Santo conseguimos compartilhar aquilo que o Senhor nos deu. Essa é uma característica, essa é uma evidência, como John Stott diz, uma evidência que temos o Espírito Santo de Deus. William Barclay, ele vai falar assim, que a sociedade chega a ser verdadeiramente cristã quando a lei nos obriga a repartir, mas quando o coração se move em fazê-lo.
Então uma sociedade, ela é verdadeiramente cristã, não quando a lei te obriga a repartir, mas quando o meu coração, quando o nosso coração se move para fazer. Não precisamos de leis para olhar para os nossos irmãos e entender: meu irmão precisa de um recurso, meu irmão precisa de uma oração, meu irmão precisa de ouvidos, eu preciso sentar com meu irmão para ouvi-lo. Talvez você não tenha recurso, mas você tenha um coração, você tem uma boca para falar das grandezas de Deus, você tem um ouvido para sentar numa mesa e ouvir o seu irmão, e falar: irmão, o que você precisa? Irmão, eu não tenho esse recurso, mas eu vou mover para que você venha a ser abençoado. Irmão, o que você está passando? Qual é a enfermidade que você está passando? Qual é o problema que você está tendo na sua casa? Qual é o problema que você está passando no seu casamento? E aí essa igreja, que somos nós, sentamos e ouvimos, e aí damos direções, porque o Espírito Santo está em nós, e aí nós trazemos cura, trazemos restauração, libertação. Então uma igreja, uma sociedade, ela é verdadeiramente cristã, não quando a lei vai nos obrigar a repartir os nossos bens, mas sim quando o meu coração é desprendido, é um coração que move em fazê-lo. A minha esposa não está aqui, mas à noite ela vai estar. A minha esposa, ela é uma dessas pessoas. Eu consigo enxergar essas características nela. Quem está muito próximo dela, nós temos uma empresa que vai fazer 2 anos, uma confeitaria de pudim e outras coisas derivadas ao pudim. Mas no começo ela fazia para abençoar as pessoas, não com o intuito de vender no futuro. Aí eu vou dar o pudim para o meu irmão porque ele vai gostar e aí ele vai comprar de mim. Não, ela não tinha esse pensamento. Ela dava porque ela amava fazer, ela ama fazer. Ela adora fazer isso, ela ama fazer isso, adora não, ela ama fazer isso. Ela sente prazer em abençoar, em dar, em repartir. Quando ela vê alguém necessitado ou precisando de alguma coisa, ela vai até o local, como ela fez já várias vezes, ou ela liga. Então eu consigo enxergar isso nela, muito mais do que em mim, porque eu preciso mudar, eu preciso ser um pouco igual a ela. Ser desprendido, não pensar em mim, não ser egoísta. Essa é uma evidência que eu vejo nela. Abençoar as pessoas, abençoar os irmãos, se preocupar com a dor. Então nós precisamos ter esse coração que move em fazer. Um coração movido pelo Espírito Santo se torna desprendido dessas coisas do mundo. Pessoas eram mais importantes aqui. Pessoas eram mais importantes do que os seus próprios bens. Pessoas davam mais valores em pessoas do que em recursos, em terras, em casas. Então eles adoravam a Deus. Eu quero que você fale isso. Pois eles adoravam a Deus. Vixe, irmão. Mais forte. Porque eles adoravam a Deus, amavam pessoas e usavam as coisas. Amavam a Deus, amavam pessoas e as suas coisas, os seus terrenos, as suas casas eram usadas. Agora, será que nós estamos invertendo? Estamos usando a Deus? Estamos adorando as coisas e não amando pessoas? Esse povo aqui, essa igreja primitiva, eles adoravam a Deus. Eles ouviram a mensagem, a pregação,
Eles adoravam a Deus, amavam as pessoas ao ponto de vender as suas terras, vender as suas casas. Não que eles ficavam sem moradia, não é isso não, irmãos. Eu tenho uma casa, eu vou vender minha casa, vou ficar sem casa. Não, não é isso. Eles tinham posses. Eu tenho 4 casas de aluguel. Eu tenho um terreno muito grande, mas eu estou abastado já. Eu não preciso de tudo isso. Então eu vou vender uma parte e vou depositar aos pés dos apóstolos. E ele vai repartir com os necessitados. Então eles adoravam a Deus. Eles amavam os seus irmãos. E eles usavam os seus recursos para abençoar o povo de Deus. Para abençoar aquela comunidade, a igreja primitiva. Qual é a ordem que estamos vivendo? A primeira que nós falamos ou a segunda? Nós estamos amando a Deus, estamos servindo pessoas, estamos usando os nossos recursos. Pastor, eu moro de aluguel, mas você tem um dom que Deus te deu. Pastor, o dinheiro que eu recebo é para pagar a conta e olha lá, se sobrar para comprar um pacote de bolacha. Mas você tem ouvidos para ouvir, e um Deus que pode ouvir a sua oração. Mas você tem joelhos que pode se dobrar e clamar para esse necessitado, para esse irmão. Mas eu não tenho como vender, eu não tenho recurso para vender. Aonde eu vou gerar isso? Você tem um Senhor que é dono de tudo, do ouro e da prata. Então você tem. Qual é a ordem que estamos seguindo? Versículo 35 vai falar que eles depositavam aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam a cada um segundo as suas necessidades. Havia necessidade, os apóstolos iam, ouviam a necessidade daquela pessoa, faziam uma varredura ali, realmente ele está necessitado, vamos suprir. Não é de uma forma que eles ouviam, o Zé lá, a Maria está necessitado, então manda lá para eles. Peraí, qual é a circunstância? O que está acontecendo entre eles ali? O que aconteceu? Vamos abençoar, vamos ajudá-los. Versículo 35 é uma característica generosa, quando a igreja reconhece. Uma quarta característica é quando a igreja ela reconhece o anjo da igreja e a sua capacidade de distribuir os recursos. Nós trazemos à igreja os nossos recursos. O pastor Carlos, que é o que é o anjo da igreja, que tem essa capacidade de entender e a visão de enxergar aonde há necessidade. Então eles viam nos apóstolos, eles viam neles um coração, eles viam neles que eles tinham capacidade. Eu não tenho capacidade, se eu vender, eu vou fazer de forma errada. Se eu vender aqui o meu carro, que seja algo, eu vou abençoar o irmão, talvez o irmão não precisa tanto igual o outro, então eu não tenho essa capacidade. Mas eu sei quem tem, então eu vou trazer diante dessa pessoa e ela vai distribuir. É uma confiança, é um amor. Nós temos uma confiança, nós temos esse dever. Essa igreja tem essa característica, é a capacidade, não de qualquer jeito, mas segundo as necessidades, aos pés dos apóstolos. A necessidade, qual é a necessidade? Então vamos suprir, vamos compreender e vamos suprir essa necessidade. Amém? Versículo 37, já estamos indo para o final.
Chama, cadê a Jenny? Jennifer, show. Versículo 37 vai falar que sobre um homem chamado Barnabé, José, que é apelidado por Barnabé, que significa filho da consolação, pacificador. Ele tinha um caráter generoso, ele compartilhou os seus bens, sem segundas intenções. Vamos ler o texto, versículo 37, vamos ler o 36 e o 37. E José, a quem havia sido apelidado de Barnabé. O que significa Barnabé? Traduzido, significa filho da consolação, ou pacificador, que era levita do país de Chipre, possuindo terras. Ele possuindo terra, vendeu-a e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então, uma igreja generosa, uma igreja que recebeu o Evangelho, que é generoso, que é bondoso, cheio de graça, de misericórdia, de compaixão, que consegue evidenciar o sofrimento dos outros. Esse homem chamado Barnabé, apelidado de Barnabé, ele compartilhou os seus bens. Em outras palavras, a generosidade é quando damos além dos recursos que compartilhamos. Compartilhamos vida, compartilhamos serviços com as nossas mãos, compartilhamos tempo, com os dons que o Senhor tem nos dado, com o cuidado, com os ouvidos. Talvez esse seja o seu recurso. Compartilhar tempo de mesa, compartilhar tempo, dar mais atenção àquele irmão que está ao seu lado, quando ele começa a falar com você, você se interessar pela conversa. Amém? Então nós devemos ter essa característica que nós lemos, essas 5. Compartilhar o ouvido, ouvir, e aí você, mediante daquilo que você ouviu, da história, você tendo o Espírito Santo sobre a sua vida, porque irmãos, para viver esse modelo de igreja, é somente pelo Espírito Santo, porque no versículo 31, eles receberam o Espírito Santo e o poder para pregar o Evangelho. Esse faz parte do Evangelho. Uma igreja generosa. E volta a frisar, não estamos falando sobre somente dinheiro. Aqui era dinheiro. Eles vendiam as suas posses. Mas eu estou falando além disso. Compartilhar vida, serviço com as mãos, o tempo. Irmãos, eu fui muito abençoado nessa minha construção. Eu fui muito abençoado por Deus através dos irmãos. Eu não vou citar os nomes porque é muita gente, talvez eu vou esquecer. Mas o Senhor me abençoou muito. Quase 1 ano para finalizar uma parte da casa, falta outra parte ainda, que eu creio que em nome de Jesus, em breve vamos terminar. Mas nós temos um talento, você tem um talento, e esse talento que o Senhor te deu, não é para você se enriquecer somente, é para que os seus irmãos, para que a sua comunidade seja abençoada com as suas mãos, com a minha mão. Pastor Carlos, ele fala que o talento dele não é braçal, mas o meu é. O Senhor o capacitou com graça, com inteligência.
Eu não tenho a mesma graça e a mesma inteligência do pastor Carlos. Talvez dá alguma orientação precisa como ele. Mas o Senhor me deu uma graça, trabalhar braçal. É lógico que pelo Espírito Santo, no momento de conversa ali, o Senhor vai me usar e eu vou orientar, vou compartilhar. Mas o Senhor me deu essa graça. Tem pessoas que não nasceram para isso. Eu não tenho essa habilidade braçal não, pastor. Me colocar lá, tá balançando a cabeça. O Giná também não tem, né? Dá para ver pelo... Brincadeira. Mas assim, eu tenho essa capacidade braçal. Por quê? Porque o contexto de onde eu vim foi isso. Moro em fazenda, trabalhei com um serviço pesado, então eu tenho essa capacidade. Então se você precisar de alguma força braçal, eu estou aqui. Pastor, eu preciso de uma força, eu estou aqui, eu consigo. Porque eu tenho disposição, eu tenho força, não tenho força, muita força, né? Mas eu consigo, tenho um irmão que ele foi me ajudar a tirar uma terra do fundo da minha casa, né? Para deixar nivelado, né? Para quando for construir, não precisar mais cavar, não fazer terra, nada. Esse irmão foi me ajudar, irmão. Ele é abençoado, ele ajudou. Mas você via que ele não tinha esse talento. Mas ele foi. Ficou lá até meio-dia. Mas ele foi. Ele nunca tinha feito isso, ele gostou muito. Ele nunca tinha feito um trabalho braçal, nunca pegou numa ferramenta pesada, nunca. Ele falou, o que é isso? Isso é uma picareta. Como é que usa? Aí nós ensinamos ele. Falou, cuidado para você não acertar a sua canela. Ele não sabia nem levantar uma picareta. Porque o contexto que ele veio foi esse. Ele estudou, se formou. Você entendeu? Mas a habilidade que ele tem, ele vai servir em outro local. Ele ajudou a gente, ajudou bastante. Bastante mesmo. Mas ele falou que cansou muito. E eu trabalhei lá, fiquei até meio-dia. Meu corpo doeu? Doeu. Mas no outro dia eu ia voltar, normal. Faz parte. Então o talento que você tem, aquilo que o Senhor depositou sobre a sua mão, que seja recurso financeiro, que seja sabedoria, que seja um bom ouvido para ouvir, que seja mão generosa, que seja um ombro, que seja o que for, é para servir a comunidade, é para servir o seu irmão. Amém? Amém. Todos nós temos recurso. Ninguém aqui pode falar, eu não tenho. Você tem. Talvez você passou por um período de tribulação, de dificuldade, de enfermidade, e você venceu. Aí você pode usar essa história, pode usar essa vida e compartilhar com aquele que precisa. Pastor, ainda não estou curado, mas em nome de Jesus eu serei. Então eu vou compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. É um senso de compartilhar, que é pelo Espírito Santo que nós conseguimos. Porque o homem é ganancioso. O homem, o coração do ser humano, ele só quer para si. É meu. É meu, e o que é seu é meu, mas o que é meu não é seu. É um modelo de governo. O que é seu é meu, o que é meu não é seu. Mas esse modelo aqui, dessa comunidade primitiva, era o quê? O que é meu é seu, e se você tiver, você compartilha. O que é meu é seu, e se você tiver, você compartilha. É o compartilhar. É o evangelho generoso. Porque nós recebemos a maior dádiva que um homem pode ter, que uma mulher pode ter, que é a salvação. Essa é a maior dádiva que um homem ou uma mulher pode ter. É a salvação. Você foi salvo pelo meio da fé em Cristo Jesus. Então compartilha
essa mensagem. Amém? Quero convidar os irmãos. Compartilha vida, serviço, tempo, dons, cuidado e ouvidos. Devemos compartilhar. João capítulo 13, versículo 35, nós lemos. Vamos ler para finalizar. João 13, 35. Nisto que nós recebemos uma graça, nós recebemos um dom, recebemos providências, nós temos a capacidade. Nisto os homens conhecerão que vocês são os meus discípulos. O mundo vai olhar para cada um de nós e vai identificar em nós que nós somos discípulos de alguém. De quem que você é discípulo? De quem nós somos discípulos? De Cristo. Então, se nós somos discípulos de Cristo, eles vão enxergar em nós, através do amor, do compartilhamento. Você compartilha amor, você compartilha o seu esforço braçal, você compartilha o seu dom que o Senhor te deu. E aí eles vão olhar para você e vai falar: você é diferente, você é de outro planeta, porque eu não entendo porque você faz isso. Aí você vai falar assim: você não entende, mas eu tenho um discipulador, eu tenho alguém que me discipula. Que fala que eu não preciso olhar para mim, mas sim olhar para o próximo. Então é compartilhar, é gerar compromisso. Você gerar um compromisso, um coração, uma só fé, um só Espírito e um só Deus. Compartilhe uma só fé, um só Espírito e um só Deus. Compartilhe uma só fé, um só Espírito e um só Deus. É pelo Espírito Santo, é pelo Evangelho. E aqui eu encerro. É pelo Evangelho generoso que nós recebemos. Amém? Vamos cantar essa canção. É uma canção que é nova. Se você não conhece, eu quero que você leia e cante ela. Amém? Então, se você não conhece a letra, você vai olhar aqui no telão e você vai cantar, porque essa verdade faz parte dessa igreja primitiva, e vai fazer parte das nossas vidas. A partir de hoje nós devemos ter um compromisso com os nossos irmãos, um compromisso com a comunidade de Cristo Jesus. Amém? Vamos cantar. Aleluia. Essa é a verdade de uma igreja. É uma verdade que nós devemos cantar. Então cante. Cante, se você não conhece a letra, cante. Amém? Em comunhão